Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa para mais uma aula da quarta fase. Vamos lá com a revisão de ginástica? Então, a ginástica, como nós já vimos, é uma prática corporal pautada nos exercícios que foram feitos lá desde a Grécia Antiga. A partir desse período que eles começaram a entender melhor o corpo e os movimentos e que foram feitos de forma natural, forma livre, para que eles pudessem exercitar esse corpo e tornar esse corpo algo importante tanto para a questão de saúde quanto para a questão de ego, de achar que o corpo deveria ser enaltecido e sendo algo muito importante para a época. Então ela se manifesta sob diversas óticas. Então a ginástica, a partir desses movimentos que foram pouco a pouco estabelecidos na sociedade, desde o período da pré-história, período em que algumas civilizações começaram a utilizar de alguma forma, inicialmente sistematizados pelos gregos, e com a criação dos esportes naquele período, até o início dos Jogos Olímpicos, foram sendo algo importante para que se estabelecesse e fosse base para todas as outras práticas de movimento no nosso cotidiano, na nossa sociedade. Então, ela se manifesta desde os esportes, que são diversos esportes que existem, as práticas de jogos e brincadeiras, atividades ao ar livre, como corrida, alguns exercícios de calistenia, alguns esportes culturais de cada região. Temos também as questões de serem trabalhadas ginásticas voltadas ao ambiente de trabalho, como ginásticas laborais, as ginásticas competitivas, que existem especificamente como nome ginástica, e as ginásticas voltadas ao ambiente de desempenho motor e da saúde, ligadas às academias, estúdios e ginásios de movimento. Então, com esse estabelecimento da ginástica, pouco a pouco ela foi sendo desenvolvida em várias sociedades. E com isso foi se criado, construído a ginástica sob a ótica da cultura. Então cada local começou a construir seus movimentos e essas conexões de movimentos gímnicos, de habilidades gímnicas, a partir das suas vivências e dos seus costumes. Então, por exemplo, temos aqui nessas imagens aqui pega da novilha como sendo uma atividade feita de característica do Nordeste, a luta marajoara, o próprio frevo, que é patrimônio imaterial da humanidade e é de Pernambuco também. Então esses movimentos foram se estabelecendo através de lutas, de danças, de jogos em culturas específicas para enaltecer aquele local. E ela foi a partir de vários movimentos construídos, foi sendo um instrumento para dominar a sociedade. Então, teve um período higienista em que as pessoas faziam os movimentos repetitivos, usavam roupas brancas para enaltecer determinada classe racial, no caso a classe branca, a etnia branca, raça branca, melhor dizendo. E além disso, ela foi estabelecendo, tanto nos ambientes escolares, foi impondo suas características para que as pessoas não tivessem essa liberdade, como já havia dito em relação à cultura corporal. Elas começaram a ter a obrigação de fazer esses movimentos nos períodos à parte de suas aulas. E com isso, foi também indo para os ambientes que hoje nós conhecemos como ambientes de academia de musculação, foi se pautando em quem poderia ter acesso a esses movimentos, como a burguesia, foi desenvolvendo máquinas para que eles pudessem fazer exercícios e cuidassem mais da sua saúde, do seu tempo de lazer, mas que os movimentos não eram tão trabalhados, pois as máquinas faziam por si só, então o esforço era menor. Estabeleceu-se também a partir do desenvolvimento de atletas voltados à ginástica artística. Então os homens eles trabalhavam
sob a ótica da força de fazer vários movimentos, tanto de isometria, quanto que é de movimentos parados, quanto movimentos de isotonia, ou seja, de movimentos que tivessem um movimento. E a diferenciação dos movimentos a partir do sexismo, ou seja, que os homens faziam movimentos mais intensos, mais fortes, e as mulheres faziam movimentos mais exuberantes, como é o caso desse exemplo aí da ginástica rítmica, em que as mulheres faziam basicamente uma apresentação de dança com os arcos e com as fitas, e não se privilegiava tantas habilidades gímnicas que hoje são privilegiadas. E essas questões ideológicas, elas foram construídas a partir da construção dos métodos das escolas ginásticas que foram desenvolvidos no século XVIII. Então, o método francês ele veio se estabelecer como uma forma de fazer com que a população seguisse rigorosamente padrões militares, fizessem exercícios para estarem aptos às suas práticas corporais, para que eles pudessem em algum momento servir a nação. Já o método alemão se pautou mais em como implantar isso dentro dos ambientes escolares e fazer com que tivesse uma sistematização dos movimentos para que outras pessoas pudessem participar disso e que essa cultura de movimento se estabelecesse em toda a nação. Já o método sueco apresentou movimentos mais leves, com diferenciação entre homens e mulheres, mais voltados mais para a questão da saúde. E o método inglês, que foi voltado mais para a construção de movimentos ligados aos esportes coletivos, em decorrência do período industrial, da Revolução Industrial. Existia a necessidade desses trabalhadores, desses funcionários, ocupassem o tempo livre com alguma atividade. E isso se atrelou juntamente com o movimento que estava sendo feito na Inglaterra, que era da construção de vários métodos de esportes, principalmente coletivos. Então, o método inglês se notabilizou disso, tanto pela questão da participação de mais pessoas nesses ambientes voltados aos esportes, quanto também da questão da visualização desses esportes, de como eles seriam atrativos para a sociedade. Com isso, a ginástica ela proporciona vários benefícios, como redução de peso corporal, aumento do tônus muscular, liberação de várias substâncias que são benéficas ao nosso corpo, melhoria da qualidade de sono e da memória, assim como também melhora a flexibilidade, dependendo de qual é a ação ginástica que está sendo feita, e tantos outros benefícios que são utilizados. Com isso, a ginástica ela acaba sendo levada a vários âmbitos, seja no âmbito de projetos a partir de ONGs, ou seja, organizações não governamentais, em que criam e estabelecem projetos para que a população, aquela comunidade, ela venha se beneficiar e ter uma melhor qualidade de vida, ou também os projetos governamentais que estão ligados às prefeituras, aos governos federais e estaduais, em que fazem com que a população possa ter um momento de maior lazer, de maior qualidade de vida, vinculada a essa demanda pública. E a população acaba praticando, inclusive o próprio público do EJA tem essa possibilidade de fazer suas atividades tanto no ambiente escolar quanto no ambiente fora da escola, para poder atingir todos esses benefícios que a ginástica proporciona. Tá certo? Então agora vamos exercitar nossos conhecimentos. Então, que exemplos de prática de ginástica podemos visualizar no âmbito geral? Pensem aí, nós falamos lá no início. Então nós podemos visualizar a ginástica através dos esportes,
podemos visualizar através das ginásticas competitivas, das ginásticas laborais, das voltadas aos ambientes de melhor capacidades coordenativas, físicas e de saúde, como os ambientes de academia, nas brincadeiras, nos jogos, enfim, todos esses ambientes podem ser visualizados a ação da ginástica. Vamos para outra pergunta? Então, a ginástica serviu de base para a criação de todas as manifestações culturais ligadas ao movimento. Com base nesta cultura corporal de movimento, construída a partir da ginástica, qual das opções abaixo representa uma prática de origem pernambucana? Então, nós falamos que a ginástica ela tem essa questão de se envolver na cultura e ali produzir movimentos que são característicos daquele local. Então, qual destes tem origem em Pernambuco? Será que é o boxe? Será que é o frevo? Ou é o futebol? Eu sei que essa você sabe. Então, para você que disse que é o frevo, você acertou. Então, o frevo é uma dança que traz as características da população do Pernambuco dentro de uma cultura corporal voltada às habilidades gímicas. Vamos para a próxima. Então, os modelos ginásticos foram movimentos importantes na construção de um cenário mais científico da educação física, criados na Europa no século XVIII. Dentre estes modelos, um se popularizou entre os séculos XX e XXI com características de institucionalização, ou seja, a criação de organizações como federações, confederações e associações, ou seja, institucionalização de esportes coletivos. Então, que método é esse que a gente está falando? Esses modelos ginásticos. É o método francês? É o alemão? O sueco ou o inglês? Vocês sabem dessa? Então, para quem respondeu o inglês, acertou. Então, o método inglês ele veio a criar esses esportes, inclusive o esporte que nós conhecemos bastante, que é o mais praticado no mundo, que é o futebol. Ele foi criado lá na Inglaterra nesse mesmo período. Vamos para a próxima? Então, as ginásticas são atividades físicas estruturadas a partir de exercícios físicos intencionais que fazem bem para a saúde. Você saberia me dizer 2 benefícios proporcionados pela prática? Sabe me dizer 2 benefícios? Então, apenas 2. Então, vamos lá começar? Então, perda de peso e melhoria da qualidade de sono, além de outros tantos. Mas, como só era 2, vamos ficar só com esse, tá bom? Vamos para outra. Então, a ginástica desenvolvida nos projetos ginásticos são estabelecidas para promover maior qualidade de vida de determinada população ou melhorar a condição de saúde da comunidade. Qual destes projetos abaixo é desvinculado das instituições ligadas à prefeitura? Então, qual é que é desvinculado à prefeitura, ou seja, que não está vinculado à prefeitura? É a ONG ou governamental? Então, qual que não está ligado à prefeitura? Então, para quem responder ONG, está correto. Então, as organizações não governamentais, elas são feitas por pessoas que não têm o interesse de fazer essa ligação com as prefeituras e eles conseguem as verbas de outra forma, mas que não estão estabelecidas pela lei através de prefeituras, governos estaduais ou federais. Certo? Então, muito obrigado a todos que ficaram comigo até aqui. Essa foi mais uma aula sobre ginástica aqui na quarta fase. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima com a aula do professor Roberto. Valeu!